Meu nome é Josélia Freire e eu estou aqui hoje para vocês pensarem um pouquinho. Vocês já estabeleceram ou traçaram uma meta que ela meio que se perdeu pelo caminho? Vocês começaram, normalmente quando nós viramos o ano, nós temos essa intenção, né? Eu vou escrever tudo que eu vou fazer em 2021 e aí passa o ano e você olha para trás e você viu que você não fez quase nada. Tá? Então, eu vou, já que nós estamos aí no início do ano, ou não importa em que época nós vamos estar, sempre olhem para suas metas e como está o andamento e percebam se elas têm esses 3 ingredientes de que eu vou falar agora. Vamos pro vídeo. Então tá, hoje eu vou falar sobre objetivo e como obter esse objetivo, que é uma meta. Quando nós temos um objetivo, normalmente as pessoas traçam uma meta, né? Mas vocês já observaram como muitas pessoas traçam uma meta e elas se perdem no meio do caminho, ou acabam não fazendo, ou não cumprem as etapas dessa meta, por mais bem elaborada que nós possamos fazer elas. Então assim, às vezes você pensa partes, né? Você faz ela de uma maneira bem elaboradinha, passo a passo, com datas. Se você tem um objetivo maior, você traça objetivos de curto prazo, de médio, e enfim, a gente vai indo seguindo nessa sequência. Mas mesmo assim, algumas vezes elas não acontecem, a gente vai se perdendo, e quando você vê, você não fez a meta, né? Então por que que isso acontece? Existem N fatores por que isso acontece, mas eu vou selecionar 3 ingredientes, 3 coisas que todas as metas devem ter, que todos os objetivos devem ter, para que eles possam ser batidos, para que eles possam realmente acontecer. Então o primeiro deles é o comprometimento. Nós temos que estar comprometidos com aquilo que nós vamos fazer, né? Nós precisamos querer. Então pensem com vocês, aquela meta que vocês fizeram é algo que realmente vocês querem? Vocês realmente estão inspirados a fazer aquilo? Tá? Vamos dizer, tem uma maneira simples para vocês pensarem nisso, tá? Às vezes nós queremos emagrecer, aí nós temos como meta comida saudável. Então assim, você acorda, isso te inspira a comer de maneira saudável, comer uma salada o dia todo, entende? Colocar quinoa e aquelas outras coisas todas, adoçante, isso te inspira? Tá? Então não é que você vai deixar de fazer, mas nós temos que buscar algo que nos inspire. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu tenho, mas eu preciso emagrecer, eu tenho que fazer isso. Quando a gente coloca eu tenho, a gente coloca um peso. Nós estamos dizendo, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Então o tenho que fazer, ele é pesado, ele é moroso, ele traz uma sobrecarga sobre nós. Então quando nós temos cargas, nós queremos tirar, nós queremos vida mais leve. Então nós precisamos estar comprometidos realmente. Então nós não podemos ter, e o que é estar comprometidos? É executar o plano A. Se nós entramos numa meta, se não der certo isso, então eu vou para o plano B, C ou D, e a gente se conforma com D, nós não estamos comprometidos com a nossa meta. Estar comprometido com a meta é eu vou realizar o plano A. Então, pode dar errado, mas eu vou continuar. Ele vai ter essa ou aquele outro caminho que talvez seja diferente do que você planejou, não tem problema, mas eu vou executar o plano A. Então isso é realmente estar comprometido, e nós só estamos comprometidos quando nós temos essa inspiração, quando é algo que a gente pensa. Então nós temos que pensar já realizando. Quando você pensa nesse objetivo, nessa meta realizada, como você se sente? Você se sente, qual é a felicidade, qual é o sonho que envolve o cumprimento dessa meta, tá bom? Então assim, essa é a primeira parte. A segunda, que eu já até falei aqui junto, é a inspiração. Nós precisamos nos sentir inspirados a fazer aquilo que nós queremos. E a parte interessante da inspiração é que você vai procurar meios mais objetivos e simples de executar essa meta. Porque nós temos uma tendência de achar que mesmo tendo uma meta, que vai ser um sacrifício, que é com dor, que é com
com muito peso, nós temos aquela concepção de que para conseguir algo, então eu tenho que sofrer muito para ter esse algo. Tá? Então nós gostamos dessa coisa da sofrência, sabe? De sofrer por alguma coisa. Mas a inspiração, ela vai tornar a sua meta mais leve. É como se você achasse o caminho mais fácil, o caminho mais curto para chegar nela. Então nós temos que buscar inspiração. Como é que nós buscamos inspiração? Quando nós pensamos dessa maneira mais simples. Tá? Então assim, pense naquilo que você realmente... E essa coisa mais simples está dentro de cada um de nós, ela é muito pessoal, tá? Talvez a maneira mais simples para um seja uma coisa e para outro seja outra, tá? Porque cada um de nós temos facilidades diferentes dentro de nós, mas nós temos que usar o nosso potencial. Então quando nós nos inspiramos, quando nós usamos a inspiração, quando essa coisa é algo que faz a gente vibrar todo o nosso corpo, toda a nossa alma, então nós vamos encontrar meios mais simples para executá-la. Então eu tô partindo aqui do momento que você já traçou a sua meta, você já traçou um objetivo e não importa se ele é de uma semana, de um mês ou daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não importa. Observem esses passos. Eu estou comprometido? Né? Eu tenho a inspiração, eu estou buscando os caminhos mais leves, a coisa mais simples para que eu possa alcançar realmente, ou eu coloquei um monte de estratégias de que eu nem sequer acredito que elas são possíveis para mim. Porque se você não acredita que você vai fazer aquilo, você não vai fazer. Então você tem que ir por aquilo que você realmente acredita que é capaz e que vai acontecer de maneira bem tranquila, tá bom? E o terceiro passo é estratégia, tá? Então, estratégia, quando nós traçamos uma meta, não quer dizer que você não vai ter uma estratégia, que você não vai ter um caminho a seguir. A estratégia é como vai acontecer, tá? E na estratégia, nós precisamos entender, vamos colocar aqui, que é dessa maneira mais leve, de que ela tem que ser desafiadora, tá? Então é isso o ponto que eu queria chegar. Uma estratégia, ela é desafiadora. Nós precisamos entender a diferença de desafio com sofrimento, com sacrifício extremo, com algo que você não acredita que você é capaz de fazer, tá? Então, ele tem sim que ser desafiador, ele tem que atingir algumas coisas para que você passe por esses obstáculos, tá bom? Então, para terminar, eu vou fazer algumas perguntas para que a gente possa analisar todos esses 3 passos. Será que na minha meta eu tenho comprometimento, inspiração e estratégia? Lembrando que a estratégia vai para o desafio, tá? Então, como que nós podemos fazer isso? Isso me inspira? Como fazer para essa meta ser interessante? Tá? Então, assim, a inspiração vai fazer com que ela se torne interessante. Como fazer para essa meta ser desafiadora? Como eu vou fazer para essa meta ser prazerosa? Certo? Então, esses ingredientes precisam estar presentes na sua meta. Então, lembra, prazer, inspiração e desafio estão embutidos aí em 3 estratégias simples que toda meta precisa ter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então eu quero que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, um joinha para que a gente possa dar mais e mais conteúdos para vocês. Tchau!